A Artesp, agência reguladora dos transportes terrestres do estado de São Paulo, tem sido acusada de perseguição às empresas que fazem o transporte de passageiros por meio de aplicativos. A empresária e proprietária da Clá Transportes de São José dos Campos, Adriane Faria, que presta serviços de fretamento para a Buser, teve seu ônibus parado e apreendido neste mês por agentes da Artesp na rodovia dos Tamoios, no quilômetro 16, região do Vale do Paraíba. Segundo ela, o veículo estava com toda a documentação e ainda portando uma sentença judicial permitindo a prestação de serviços para a empresa Buser. Porém, sem nenhuma explicação plausível, o veículo foi apreendido, como ela mesma conta. Me chamo Adriane, tenho uma empresa de transporte há mais de 7 anos, mas já trabalho nesse ramo há mais de 15 anos. Gero 120 empregos diretos e indiretamente. Tenho uma empresa que trabalha na área de fretamento eventual, contínuo, presta o serviço de locação de ônibus para fábricas e turismo. Minha empresa tem sido contratada eventualmente fazendo uma locação dos nossos veículos para a Buser. Na última quinta-feira, dia 7/4/2022, por volta das 8h50, um dos meus ônibus foi parado por um agente da Artesp, o órgão que regulamenta as empresas de fretamento. Como sou cadastrada, meu veículo estava com toda a documentação pertinente, sem problema nenhum. O motorista parou o veículo, apresentou o cartão da Artesp, o DUT obrigatório do veículo, a listagem de passageiros, nota fiscal da viagem, contrato da viagem, seguro de todos os passageiros, tudo regular, de total acordo com o decreto que regulamenta o fretamento. Também, como se não bastasse, apresentamos uma sentença judicial que permite que a nossa empresa seja contratada pelas plataformas tecnológicas. A partir do momento que o agente identificou que a viagem era locada para a Buser, o agente informou que o meu veículo seria apreendido e que a decisão vinha de cima de seus superiores e não teria conversa. Nesse momento, imediatamente chamei a polícia para averiguar os fatos, pois o agente da Artesp estava agindo arbitrariamente, com abuso de poder e deixando de cumprir uma sentença judicial. Não é a primeira vez que a Artesp apreende um ônibus da minha empresa que está prestando serviço para a Buser. Eu entendo que está havendo uma perseguição contra a minha empresa, contra as empresas de fretamento, que estão sendo contratadas pelas plataformas tecnológicas, porque eles fazem vista grossa a liminar, agem com truculência, interpelam os veículos sem presença de viatura policial, estando sendo punidos, sofrendo prejuízos financeiros por conta de uma ação desrespeitosa da Artesp. Outra indignação é que os passageiros escolheram a Buser por razões diversas, valor, qualidade, agilidade, para executar essa viagem. Porém, foram obrigados a irem com uma empresa terceira, escolhida, claro, pela Artesp. A Artesp foi procurada e afirmou que existem tipos de fretamento e que o fretamento colaborativo oferecido pela Buser não é regulamentado no estado de São Paulo. Eu converso com Daniel Santos Fregni, que é agente de fiscalização da Diretoria de Procedimentos e Logística da Artesp. Daniel, muito bom dia. Recebemos essa reclamação dessa nossa ouvinte, que é empresária, que é dona de uma empresa de transportes há mais de 8 anos, e ela afirma que nesse mês de abril, sofreu aí com os agentes da Artesp que fiscalizaram o seu ônibus, que prestavam serviço para a Buser de fretamento. Ela tinha inclusive uma sentença judicial para poder prestar esse serviço e isso não foi respeitado. Queria entender um pouquinho melhor como funciona a fiscalização feita por parte da Artesp. Giovana, primeiro, acho que cumpre a gente esclarecer para todo mundo que a gente fiscaliza, né? Existem alguns definidos por lei, inclusive, diferentes tipos de classificação de transporte que engloba o sistema de transporte intermunicipal de passageiros. A Artesp, ela é uma agência reguladora, né? E a Artesp cabe a fiscalização de transporte intermunicipal, certo? O que seria um transporte intermunicipal? Seria um transporte que se faz dentro do estado de São Paulo, que é realizado dentro do estado de São Paulo, né? De um município para outro, e que
fora de uma região metropolitana. E esse transporte intermunicipal, ele pode ser classificado entre um transporte rodoviário e um transporte de fretamento, né? Para deixar mais ilustrativo, um transporte rodoviário é aquele transporte que o passageiro vai até uma rodoviária, compra uma passagem, certo? Embarca no ônibus dentro da rodoviária para um destino. O transporte de fretamento, ele é um transporte que pode ser dividido ainda entre o transporte de fretamento eventual e o transporte de fretamento contínuo. Para elucidar o transporte de fretamento eventual, por exemplo, um grupo de pessoas que se conhecem, alugam um ônibus, digamos assim, né, uma linguagem mais comum, fretam um ônibus para ir, por exemplo, fazer uma excursão em Aparecida, certo? Então, existe um vínculo entre todos os passageiros que estão dentro desse ônibus, eles se conhecem, são um grupo de pessoas que têm um vínculo, certo? E eles vão para um destino especial, que é Aparecida, visitar, ir a uma missa, por exemplo, ou fazer uma excursão ali por Aparecida, certo? Existe o fretamento contínuo, que é, por exemplo, quando uma empresa contrata o serviço, por exemplo, uma fábrica, certo? Contrata o serviço de uma transportadora, tá? Para todos os dias fazer o transporte dos seus colaboradores da residência até o local de trabalho. E no fretamento eventual, uma coisa que é bem específica é a existência de um destino especial. Todos os passageiros, eles vão para a Aparecida fazer uma excursão, certo? Ao contrário do que seria um destino comum, que, por exemplo, os passageiros compraram passagem para ir para São Paulo. Só que um vai para o velório, o outro vai para o médico, o outro vai para a casa de um parente, certo? A única coisa que é comum entre eles é São Paulo, certo? Mas cada um tem um propósito diferente. Caso esse tipo de transporte, como você disse, que os passageiros pegam de fretamento, pegam um ônibus, mas cada um tem um destino diferente, não é regularizado no estado de São Paulo, é isso? Como fretamento, não. Ele seria um transporte aberto ao público. Ele se caracterizaria como um transporte rodoviário, certo? Então a pessoa tem que ir a uma rodoviária, adquirir um bilhete de passagem e embarcar num ônibus de linha e seguir para São Paulo. Aí ela chega na rodoviária e vai para a casa do parente ou para onde ela for, entendeu? Entendi. Agora, Daniel, no caso dessa ouvinte em específico, ela tinha todos os documentos, inclusive uma sentença judicial, segundo ela, que propicia esse trabalho. E por que ela foi impedida de seguir viagem, mesmo com uma sentença judicial? Essa sentença não deveria ser cumprida? Sim, com certeza. A gente tem que ressaltar algumas coisas a respeito dessa sua pergunta, né? Essa empresa que você está questionando, ela realmente é uma empresa devidamente cadastrada na Artesp. Os ônibus dela são todos ônibus vistoriados pela Artesp, ela tem cadastro, ela é cadastrada para realizar um tipo de serviço, que é o serviço de fretamento. O que acontece? No ato da fiscalização, que foi constatado é que havia uma irregularidade no tipo de serviço que ela estava prestando. Ou seja, ela era autorizada para executar um fretamento, certo? E quando a empresa foi abordada, a gente constatou que o tipo de serviço que ela estava realizando descaracterizava o fretamento. E no tocante ao cumprimento da sentença, a fiscalização da Artesp, ela cumpriu integralmente o que estava disposto na sentença, porque a sentença não diz respeito ao uso de um aplicativo,
certo? O que a sentença falava é exatamente nessa distinção, certo? Ela falava que a Artesp não podia penalizar a empresa pelo uso de aplicativo, e não foi o que a Artesp fez, tá? O que a Artesp fez, ela penalizou a empresa porque ela estava realizando um tipo de serviço para o qual ela não estava autorizada. Daniel, agora só para eu entender, por exemplo, a Buser, né? Ela faz ela presta justamente esse tipo de serviço de fretamento em que não há esse consenso entre as pessoas que utilizam, mas é pelo aplicativo. No estado de São Paulo, ela está autorizada a prestar esse serviço? A Buser, ela não é uma transportadora. A Artesp não fiscaliza a Buser. A gente nunca fiscalizou a Buser. A Buser, ela é contratante de uma empresa que presta serviços de fretamento. Ela não tem frota de ônibus, ela não tem registro na Artesp como transportadora. O que eles alegam é que eles executam um tipo de fretamento que é um fretamento colaborativo, certo? Se você for pesquisar na legislação que trata sobre os tipos de transporte dentro do estado de São Paulo, não existe o fretamento colaborativo. Ou seja, ele não é um tipo de transporte regulamentado. O que existe é o transporte regular, que é o rodoviário, e o transporte de fretamento eventual e o transporte de fretamento contínuo. Eu quero agradecer, então, a entrevista do agente de fiscalização da Diretoria de Procedimentos e Logística da Artesp, Daniel Santos Fregni. Daniel, muito obrigada pelos esclarecimentos. Imagina, obrigado. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição para qualquer tipo de dúvida. A Buser afirmou que a Artesp segue promovendo ações orquestradas contra as empresas fretadoras parceiras da Buser. E que existe uma regulação específica para o setor de fretamento e todas as empresas parceiras da Buser cumprem a legislação. Mesmo assim, a Artesp mantém um entendimento equivocado, o que já foi confirmado por decisões judiciais, inclusive do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu a legalidade da operação da Buser e de suas parceiras. A Buser afirmou ainda que acredita que o fretamento colaborativo é uma maneira de democratizar o acesso ao transporte rodoviário. Marcelo Nunes, presidente da Abrefrec, Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos, também condenou a ação da Artesp. Prazer falar com os amigos da Jovem Pan. Realmente a situação das empresas que trabalham para os aplicativos, que fazem parte da Abrafec, da Associação do Fretamento Colaborativo, está ficando delicada com respeito à Artesp. A Artesp, ela emite a licença, as empresas não são clandestinas, ela emite a licença no site, ela tem a aprovação da Artesp e na hora que sai na rodovia, eles são presos. Então é um contrassenso, né? Nós cumprimos todas as documentações que a Artesp exige, nós tentamos fazer o melhor para o passageiro, temos os ônibus mais novos, com telemetria, com internet a bordo, com água, com serviço, o melhor possível. E a Artesp nos prende no fretamento colaborativo. E além do mais, a Artesp hoje está perseguindo 20 empresas do estado de São Paulo, que geram cerca de 3 mil empregos. Essas empresas estão sendo caçadas pela Artesp e, acima de tudo, notem, essas empresas recolhem 15 milhões de reais de impostos anualmente. Então, realmente, o setor não aguenta mais a forma de desrespeitosa para com a lei que a Artesp está trabalhando.